Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Creio que mais felizes, né? Mais aliviados, mais tranquilos, como eu estou, como eu fiquei após esse último jogo do Botafogo, né? Finalmente uma atuação mais agradável, mais gostosa de ver, né? Deu um pouco mais de prazer ver o Botafogo jogar. Muito diferente do penúltimo jogo contra a Chapecoense, aquela coisa vergonhosa, humilhante, né? Bizarro aquele último jogo, né? Galera, pós-jogo de Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Curte esse vídeo ou dá o seu dislike, né? Se você não gosta do que eu falo aqui, não concorda, mas segue o canal, tá? Ativa a notificação, ativa o sininho, né? Compartilha esse vídeo para ver se a gente chega aí a uma galera maior, né? E o canal cresce um pouquinho mais. Beleza? Vamos lá? Pessoal, do início, né? E o início é o quê? É sempre a escalação do Franklin. Uma escalação assim prejudicada não por conta dele, né? Mas por conta do seu Danilo, que pediu para não jogar, né? Parece que no dia anterior ele já comunicou que não estava bem para jogar, não estava com a cabeça no lugar para jogar, ou seja, a cabeça dele não está mais no Botafogo, né? Sejamos sinceros, ao que tudo indica, a cabeça dele já está em outro lugar, ainda não sabemos qual. Embora, se a gente for parar para pensar, e não precisa ser muito inteligente para isso, né? Ontem ele completaria o seu 13º jogo, se eu não me engano, e não poderia atuar mais por equipes brasileiras, né? No Campeonato Brasileiro. Então a gente soma A com B, temos aí algumas boas conclusões já para chegarmos, né? Enfim, vamos ver se isso vai se tornar verdade. E amanhã eu vou fazer um videozinho sobre o Danilo, sobre as minhas impressões em relação a isso tudo que está acontecendo com ele, tá? Seja a seleção, a passagem dele no Botafogo, esse pedido para não jogar, né? Amanhã eu vou fazer alguns comentários não tão carinhosos, né? Com relação a isso. Alguns outros comentários mais num formato de análise, mas enfim, amanhã a gente fala sobre ele, tá? Mas uma escalação prejudicada, né? Afinal de contas, o Danilo hoje é tido como o melhor jogador do Brasil, né? Disparado aí, eu acho o melhor jogador no brasileiro, né? Vem jogando muito bem, embora os últimos jogos não tenha performado tanto, né? Não sei se poupando para a seleção ou essa cabecinha dele, como ele mesmo fala, não tá boa para jogar pelo Botafogo, né? Já deve estar em outro lugar aí. Enfim, mas ainda assim faz falta. É um jogador que, mesmo em jogos que ele foi mal, ele fez o gol, né? Ele decidiu os jogos. Então é muito importante para o time, para o elenco, e ele não pôde jogar. Com isso, o Medina, né, ganhou um pouquinho mais de protagonismo. O Montoro melhorou muito, né? E a gente teve um Botafogo melhor, por incrível que pareça, melhor em campo, tá? Mas a escalação, basicamente, a grande mudança foi essa. E quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, saímos de Danilo para Huguinho. Jesus amado. O Huguinho foi bem, né? Assim, não foi mal, tá? Não foi mal. Jogou, fez feijão com arroz, foi direitinho ali. E outra escalação que eu não concordo, tá? Não concordei, embora não tenha comprometido, tá? E é o mínimo que ele pode fazer, é do Barbosa. Chorou lá, se emocionou, eu entendo, tá? Com certeza o Botafogo marcou a vida dele para sempre, isso é óbvio. Os maiores títulos da carreira dele ele ganhou no Botafogo, tá? Ele era um ninguém no futebol, né? O Botafogo bota holofote nesse cara, né? Então, com certeza, eu entendo a emoção dele, entendo. E aliás, bem diferente do Marlon Freitas, né? Bem diferente do Marlon Freitas. Mas isso para mim não muda a minha opinião, tá? É claro que eu acho bonito, acho legal, é emocionante sim, tá? Eu acho também emocionante, mas não muda a minha opinião de que ele não poderia mais jogar pelo Botafogo, quanto menos ser capitão, ter faixa no braço. Tá maluco, irmão, tá maluco, tá vendido para um rival aqui do lado, que até pouco tempo tava sacaneando a gente aí, tá maluco. Para mim esse cara não tinha mais que jogar. Até porque, com certeza, a cabeça dele já tá no Palmeiras, né?
Isso é natural, é normal que ocorra. E ele também não ia fazer grandes ginásticas ali para não se lesionar e perder, de repente, um contrato milionário aí, já chegar encostado no time, né? E rodar cedo lá no outro time. Então, assim, para mim não tinha mais que jogar, entendeu? Era Justino e Ferrarese, tá? A zaga. Mas, enfim, não comprometeu, fez o feijão com arroz dele lá, se despediu da gente aqui, vai ter mais 2 jogos, espero que não comprometa. Novamente, é o mínimo que você pode fazer, tá? Pelo Botafogo. Inclusive, já tava falando merda aí hoje, né? Parece que foi ele que aconselhou o Savarino a ir embora. Começou a falar um monte de coisa aí, como se o Botafogo fosse o vilãozão da história, né? Só que o Botafogo, de novo, é chato, é cansativo falar sobre isso, mas o Botafogo fez tudo que você pediu, o contrato tava na tua mão, irmão, tá? Você que começou de enrolação aí, enfim, não vou entrar mais nesse cara, é superado. Tchau, valeu, obrigado, foi importante. No máximo, você é um jogador importante na história do clube, como tantos outros que muita gente já nem lembra mais, inclusive eu. Então, beleza, é isso aí, valeu, tchau. Vá lá pro Palmeiras, tá? Então, enfim, os grandes pontos da escalação são essas. As grandes alegrias da escalação. Tirou o Tuco. O Tuco não virou mais solução, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Júnior Santos também não entrou. Entrou com o Vidalba, né? Foi muito bem, na minha opinião, tá? Muito bem na disposição, na entrega, na velocidade, tá? Então, assim, eu gostei muito da escalação diante das circunstâncias, tirando o Barbosa, tá? Eu achei uma escalação ali bem aceitável, né? Claro que eu fiquei com medo do Guinho, né? Isso também foi um ponto de interrogação. Não posso falar que tinha medo, porque nem lembrava mais do Guinho jogando, tá? Enfim, a gente começa o jogo, né? E logo de cara ali, o inesperado acontece, né? O Cabral não estava acertando nada de fora da área, né? Pelo contrário, estava isolando tudo. E acerta um chutaço ali, né? Um belo de um chute. No canto ali do Hugo, que também, assim, mal colocado, né? Diga-se de passagem, o goleiro, mas um belo gol do Cabral para dar moral, para dar confiança. E é isso que eu falo, o Cabral é esse cara, meu irmão. Pegou a mandar pro gol. É o último toque, é um toque, 2 toques na bola no máximo. É centroavante à moda antiga, tá? E fez um golaço ali. O Corinthians empata logo depois, está numa displicência completa do Matheus Ponte. Cara, se a gente pudesse juntar o Matheus Ponte com o Vitinho, teríamos um puta do lateral. Estaria na Copa hoje, né? Porque o Matheus Ponte, na minha opinião, ele anda cruzando melhor, ele finaliza melhor, tá? Ele é mais rápido, tem bons passes, tá? Só que assim, marca mal demais, né? Ele é muito mal marcando. Não é muito mal marcando, mas ele é bem abaixo do Vitinho na marcação, entendeu? Quando o Vitinho tá com vontade também, né? Não quando ele tá aí para baixo, aí choramingando pelos cantos, né? Mas daria um bom lateral a junção desses 2 caras. E não a displicência do cacete, que inclusive para mim foi falta, tá? Mas ele tem que tá com muito mais imposição física naquele lance. Não pode estar ali achando que não tem ninguém, achou que tava sozinho, né? Tomou a trombada, para mim foi falta, o juiz não deu. Aliás, que juiz horroroso. Acontece a roubada de bola ali e o Garro faz o gol, né? Um empate ali para socar a mesa, né? E em outros lances ali, o Corinthians também era meio que uma loucura ali atrás. Muita gente falou que foi uma partida mais segura do Botafogo defensivamente. Pode até ter sido, mas eu achei ainda muito bagunçado. Entendeu? Muito bagunçado. Diversos ataques do Corinthians levava perigo, muita gente batendo cabeça, entendeu? Então não gostei, mais uma vez, do nosso esquema defensivo. Ainda acho que é inexistente, tá? É inexistente o nosso sistema defensivo. Mas aí o Cabral acha um outro golaço, né, meu irmão? Que golaço, puta merda, bateu. Eu até achei que tinha desviado, né? E essa, mesmo o Hugo bem colocado, ele não pegaria. A bola faz uma curva e vai bem na bochecha ali quase da rede. Impossível do goleiro pegar. Chutaço que o Cabral achou. Golaço maravilhoso para dar mais moral ainda pro Cabral, tá? Espero que ele ganhe confiança, ganhe moral para seguir melhorando no Botafogo. É o que nós temos. Não vai vir ninguém melhor que ele. Pode esquecer disso, tá? Então tem que dar confiança para esse cara jogar, irmão. E aí o segundo tempo já vai se desenrolando ali pro final. Até tem um gol de empate do Corinthians que é anulado, né? Graças a Deus botaram lá, acho que foi o Garro, botou a bola fora da linha,
da marca do escanteio, e tava nítido que tava fora, né? Muita gente falando que roubo o quê, porra? Tava fora da linha, a imagem é clara ali, né? Mas mesmo assim tomamos um gol de total displicência, né? O Botafogo, o jogador do Botafogo olhando pro nada, né? Imagina se ele acerta a bola lá no escanteio e o gol é válido. Era outro jogo, irmão. O Botafogo ia desmontar de vez, a torcida ia vir abaixo, entendeu? Ia dar merda, né? Então, graças a Deus, o negócio ali deu certo pra gente. O segundo tempo volta, o Botafogo começou a querer engatar aquela ré tradicional do segundo tempo. O Corinthians começou a ficar dono do jogo, dono do meio-campo, ganhando a segunda bola, maior posse de bola. Eu falei, vai dar merda de novo. É a ré do Botafogo do segundo tempo. Tradicional já, né? Mas aí tem uma diferença. Entra ali o Cauã Toledo, né? Em vez de entrar o Tuco. Porra, velocidade, rapidez. É garoto ainda. Você vê que em alguns lances ele deu mole, né? O Botafogo poderia ter tido um placar mais elástico por conta dele. Como o Djalma deu mole também em vários lances ali. Péssimas escolhas, péssimas decisões. Mas entregam vontade, raça, velocidade, principalmente a velocidade, né? Faz toda a diferença. E o Botafogo começou a ter um contra-ataque efetivo. E esses caras, né, fazendo a ponta, como o Kadir também, no primeiro tempo, ajudando muito o Cabral, muito. Eu já falei isso aqui, o Kadir mais pra ponta, ele vai ajudar muito o Cabral, ele desobriga o Cabral de uma série de coisas. O Cabral isolado na frente esquece. O Kadir chama a marcação, atrasa a saída de jogo, é muito interessante ele na ponta. Agora, tem que treinar a finalização, né? É um nada finalizando. Mas, enfim, aí com o Toledo e o Djalma, porra, meu irmão, o Botafogo respirou na frente, né? A gente tinha saída, tinha contra-ataque rápido, veloz. Pô, Toledo, ó, nota 10. Deu mole naquela finalização, fez até uma escolha errada também numa bola que ele podia dar para trás, né? Mas não fez. Mas eu entendo, devia estar muito afobado também, ansioso, tá voltando ali ao time titular, depois de tanto tempo esquecido, né? E a gente consegue um gol nesse esquema aí. Eu achei que ia dar merda no segundo tempo, tá? Eu achei que eles iam empatar. Mas a gente acha um gol ali já mais pro final, com o Cabral. Perdemos outros contra-ataques importantes. Como eu falei do Djalma, tem um, cara, que era só ele tocar pro Toledo. Porra, ele tava de cabeça em pé, erguido, olhando o lance. Como é que ele não toca pro Toledo? Não entendi aquilo, não. Aí ele toca pro Cabral, não era ali, mas nem de perto a jogada. Entendeu? Era tocar pro Toledo, o Cabral infiltrava, o Toledo ali tentava achar ou o próprio Djalma ou o Cabral. Né? Grande chance de sair o gol. Mas ele fez a escolha errada. O Djalma às vezes tem que fazer umas escolhas melhores. Mas assim, dá vida ao nosso ataque. Né? Deu vida o Toledo e ele ali. E a gente acha o terceiro gol do Cabral. Tem gente que fica falando hat-trick, né? Hat-trick. Porra, eu não falo essas porra não, mas esses modismos aí, né? Que nem agora a tal da baliza zero. Eu acho essas porra ridícula. Alguém do meio do futebol fala, e aí isso começa a todo mundo querer falar também. É bonito, pra meio que se sentir fazendo parte de fato do elenco, dos jogadores, do futebol, como técnico. Porra nenhuma, irmão. Porra, hat-trick. Enfim, fez 3 gols. 3 gols, uma marca importante, né? Que dá muita confiança para ele, com certeza. Você viu a forma como ele comemorou, em desabafo mesmo, né? E isso é muito importante, muito importante. Mas enfim, poderia até ter sido mais, se a gente ter ganho demais, né? Mas um bom jogo, né? O jogo acaba ali, logo depois, um pouco depois do terceiro gol do Cabral, o jogo encerra, né? Um ótimo resultado, nos afasta um pouquinho da zona do rebaixamento. A gente estava a 1 ponto de lá, né? A situação ainda é complicada, mas assim, o campeonato está achatado, né? A gente está a 3 pontos do G4, como a 3 pontos do Z4. E com um jogo a menos. É um jogo difícil, tá? Não é um jogo moleza, não. Mas embora seja em casa e tal, contra o Vitória, que também não tá lá essas coisas, mas esses caras sempre complicam pra gente, entendeu? Até em 24 com aquele super time a coisa deu uma complicada, né? Se eu não me engano foi 1-1. Então assim, é um jogo enrolado, tá? Mas a gente tem que ganhar. Ganhando a gente dá um pulo para 4º lugar, né? Olha que diferença, olha que diferença. Então é um jogo muito importante. Essa vitória contra o Corinthians foi espetacularmente importante
para voltar a dar moral, voltar a dar confiança, ver se o Franklin começa a ganhar algumas convicções, tá? E deixar de ser um pouquinho teimoso como ele tem sido, entendeu? Ver que escutar o campo, né? Olha só, o campo, como é outro clichê, né? Outro clichê, o campo fala, né? Mas é verdade. O campo dá as indicações ali muito do que você tem que fazer. E o Franklin não estava vendo isso, na minha opinião. Estava muito teimoso ali na insistência com uma série de jogadores, né? Seja colocando para jogar ou tirando do jogo. Então, assim, espero que ele tenha entendido melhor. E, ao que tudo indica, já é um vislumbre do que pode ser o Botafogo aí pós-Copa, né? Sem Danilo, Barbosa foi embora, né? Vai vir alguém? Eu acho difícil. Acho difícil. Se vier, não vai vir gente melhor, não, entendeu? É do mesmo nível para baixo, mais provavelmente para baixo. Então, é mais ou menos esse time aí que a gente vai seguir o resto do campeonato. Ou acontece uma coisa muito doida aí, uma reviravolta muito grande, o Botafogo sai do transfer ban, consegue contratar jogadores melhores para reforçar o time. Acho praticamente impossível isso aí. Tomara que eu esteja errado, né? Mas enfim, galera, seguimos, né? Agora vem Sul-Americana. A gente ia jogar na altitude, não vamos mais, graças a Deus. Tem tudo pra gente ganhar lá também. Tem tudo para ser tranquilo, né? Vamos ver, vamos torcer. Sigamos aí. Hoje teve convocação, né? O Danilo convocado. Uma sacanagem não levarem o Telles, né? Uma sacanagem da grossa. Botar aqueles jogadores do Flamengo ali que, porra, até a torcida deles está vaiando os caras, entendeu? É um lobby muito grande. Paquetá é brincadeira, né? Paquetá, meu irmão, puta merda. Enfim, galera, é isso, tá? 16 minutos, pós-jogo. Vamos com tudo. E torcer para as vitórias continuarem e que dias melhores venham. Beleza? Amanhã o vídeo do Danilo, hein? Não esqueçam. Abraço.